Então, irmãs, o estudo bíblico de hoje tem como tema Vivendo pela Fé. Gostaria que as irmãs abrissem em Hebreus 11, versículo 1, onde está escrito da seguinte forma: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, irmãs, na Bíblia está escrito que é pelo ouvir que a nossa fé bíblica será confirmada. Mas não é qualquer coisa que adentrará os nossos ouvidos e nos fará ter fé, nem muito menos de qualquer pessoa, filósofo ou escritor, e sim apenas pela palavra de Deus. Por isso, irmãs, que devemos nos esforçar para ler e ouvir cada vez mais a palavra de Deus, para crescermos na fé e não descairmos da nossa firmeza. Como está lá em Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, irmãs, se nós analisarmos as pessoas que estão ao nosso redor, será que elas têm a fé verdadeira? Será que a fé é para todos? Não, irmãs. Como está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, principalmente a parte B, onde vem dizendo que a fé não é de todos. Então, irmãs, nós nos encorajamos com esse versículo, sabendo que a nossa fé, quem nos deu foi o Senhor, quando Ele nos escolheu, quando Ele nos remiu, quando Ele nos salvou. E a cada dia que ouvimos a sua palavra, nós crescemos na fé, irmãs. Crescemos no conhecimento das suas sãs palavras. Para o mundo, para as pessoas do mundo, para muitas mulheres, as histórias que estão na Bíblia, as passagens bíblicas, como de Noé, como de Abraão, Sara, de José, de Moisés, de Ruth, de Noemi, de Raabe, são simplesmente histórias, como de qualquer outro livro. Mas para nós, que somos salvas, que somos filhas de Deus, nós cremos verdadeiramente no seu testemunho de fé. Então, as Escrituras, elas nos mostram uma nuvem de testemunhas, tanto de homens como mulheres, que foram exemplos de fé bíblica e que nos enchem de esperança e consolo. Ao olharmos para Sara, para Ruth, Noemi, Raabe, Davi, Noé, Abraão, Daniel, Moisés, José, entre tantos irmãos que creram, irmãs, verdadeiramente na palavra de Deus e a abraçaram pela fé. Venceram reinos, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, da fraqueza tiraram forças. Quantas vezes, irmãs, nos vemos fracas e o Senhor nos fortalece, nos dá forças. Como o Senhor deu para esses irmãos. Da fraqueza, irmãs, eles tiraram forças. Na batalha se esforçaram. Foram torturados, açoitados, apedrejados, cerrados, tentados, foram perseguidos, dos quais o mundo não era digno. Mas pela fé conseguiram vencer toda a peregrinação terrena, estando hoje, irmãs, consolados e libertos de todos os sofrimentos que enfrentaram enquanto estiveram na carne.
como está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 13, está escrito assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, irmãs, são muitos testemunhos, muitos irmãos que receberam a fé, creram na palavra do Senhor, e eles tinham algo em comum. Podemos notar que todos eles colocaram a sua fé somente em Deus e no seu poder, pois sem a fé verdadeira, irmãs, é impossível agradar ao Senhor. Há quem deposite a sua fé em líderes religiosos, pastores, padres, guias, santos, imagens e objetos, mas a palavra de Deus nos exorta a termos fé somente em Deus e no seu poder. Como está lá em Marcos, capítulo 11, versículo 22, e Jesus respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Lucas 8:25. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, irmãs, por isso que precisamos ouvir cada vez mais a palavra do Senhor, para crescermos na fé, para alimentarmos a nossa fé. Pregações onde são relacionadas à sabedoria humana, elas jamais produzirão a fé verdadeira, mas só através da palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos encoraja, nos fortalece. Então, irmãs, em que consiste a nossa fé? Será que a nossa fé tem como fundamento coisas que alcançamos e vemos? Não, irmãs, a fé bíblica ela está fundamentada em crermos somente em Deus e na sua palavra e depositarmos toda a confiança que ela se cumprirá até a consumação dos tempos. Ou seja, ela é a prova das coisas que não vemos. Nós não vimos o mar vermelho se abrir, nós não vimos o dilúvio, nós não vimos tantas passagens bíblicas, mas cremos que elas aconteceram e que a promessa de vida eterna dada pelo Senhor se cumprirá. Como está lá em Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E em Tiago 1:3, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então, precisamos ser pacientes durante essa peregrinação aqui terrena, sabendo que enfrentaremos, irmãs, muitas aflições, muitas provações. Mas que possamos, irmãs, resistir firmes na fé, como todos os nossos irmãos que nos deram exemplos e testemunhos de vida, vivendo pela fé, sabendo que em toda a nossa peregrinação não estamos sozinhas, pois em todo o mundo há irmãos que passam pelas mesmas aflições. Como está lá em 1 Pedro 5:9, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Que o Senhor Deus nos abençoe,
e a cada dia possamos ouvir mais a palavra do Senhor para crescermos na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãs?